Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada semana para você. O Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. E hoje, nessa semana, nós vamos trazer uma proposta bem especial, através de uma passagem de cura, de libertação, de reconhecimento da autoridade de Jesus, de determinação, de perseverança. Nós vamos trabalhar uma mensagem muito importante, onde ela nos traz lições espirituais que nós precisamos entender e compreender. E a passagem que está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30, nos traz a história de uma mulher cananeia, de uma mulher que busca Jesus pela cura da sua filha. A sua filha se encontrava endemoniada. A sua filhinha, como ela diz aqui na palavra, ela precisava de ajuda. Mas essa mulher, ela expressa o seu sofrimento de viver tanto tempo com essa situação na sua casa. E hoje a palavra, nós vamos falar sobre discernimento espiritual através dessa passagem. A palavra inicia dizendo que levantando-se Jesus dali, foi para as terras de Tiro e Sidom. A palavra nos diz no versículo 25 que uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar de Jesus. E ela veio, ajoelhou-se aos pés dele. E essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia. Quer dizer que ela não era uma mulher judeia, não era uma mulher naquele contexto que fazia parte do povo de Israel. E diz que essa mulher pediu a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E a palavra nos desenvolve o restante dessa história. Eu sei que essa mulher, ela suplica por Jesus, por ajuda. Ela reconhece que Jesus é o único que pode ajudar ela. Aqui nós vimos que o problema, a dor dessa mulher é que a sua filha se encontrava endemoniada. Imagina a dor, a dificuldade no dia a dia de uma mãe com uma filha com um problema tão grave. Mas o que nós vamos trazer hoje para destacar a nossa meditação de hoje, nós vamos desenvolver durante essa semana 5 lições espirituais muito importantes acerca desta mensagem. Nós vamos desenvolvendo a cada dia um pouquinho mais desse texto riquíssimo que nos traz muitos aprendizados. Hoje nós vamos falar sobre o discernimento espiritual. O que nós encontramos aqui sobre esse assunto é que essa mulher, ela procura Jesus. A palavra que diz que ela ouviu falar de Jesus e ela se prostra diante dele, suplicando por ajuda. Nós entendemos aqui que essa mulher reconhece a autoridade de Jesus, que ele vem da parte de Deus, que os milagres que ele tem operado, só ele poderia ajudar ela numa situação. O importante aqui hoje na nossa mensagem é que ela compreende que a enfermidade da filha dela não é física, mas sim espiritual. E aí eu trago para vocês quantos problemas nós passamos, nós vivemos de enfermidades, de outros problemas em outras áreas da nossa vida, que os ciclos se repetem, que às vezes a gente não consegue sair deles, e esses problemas muitas vezes são problemas espirituais. Quantas enfermidades emocionais não estão ali com a sua raiz, com a sua origem espiritual? Então essa mulher, ela teve um discernimento que aquilo que aquela filha estava vivendo não era emocional. Eu creio, a palavra não vem como detalhes, mas eu imagino que uma mulher dessa deve ter buscado ajuda em várias coisas, em médicos, com conselhos, mas nada resolvia o problema dela. E ela reconhece que somente Jesus poderia ajudá-la. Jesus, ele andava pregando, ele ensinava por todos os lugares. E a notícia de Jesus se espalhava por meio das curas, dos milagres, de tudo que ele vinha fazendo por onde ele passava. Era um ser divino, é um ser divino, que hoje ele cura, ele salva, ele liberta, como nos tempos antigos, porque Deus é imutável, ele não mudou, ele é o mesmo. E aqui Jesus, a palavra diz no final, que ele vê o tamanho da fé dessa mulher, de
romper tantas barreiras culturais, porque ele entra numa região que não era judeia, não era uma região judeia, era uma região idólatra que adorava outros deuses. E essa mulher, ela ultrapassa as barreiras emocionais, sociais e culturais daquela época. Ela se prostra diante de Jesus, ela se humilha a Jesus, ela suplica porque ela entende que ele é um ser que veio de Deus, ele é Deus. E aqui nós encontramos essa mensagem tão importante. E Jesus vê o tamanho da fé daquela mulher. E ele diz para ela, no versículo 29, por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher volta para casa, achou a sua filha sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glória a Deus por isso. Uma palavra de ordem de Jesus, uma palavra no nome de Jesus, todo e qualquer problema se resolve. E aqui esse problema que era espiritual foi resolvido com uma palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. O nome de Jesus está sobre todo nome nesta terra. Ele é Deus, ele é soberano. E essa mulher teve esse discernimento, o discernimento de compreender que o que ela vivia era um problema espiritual. Então essa mensagem vem hoje nos alertar e nos ensinar que muitas coisas que são repetitivas, que não se resolvem, seja um problema de enfermidade, com médicos que não tem solução de forma alguma, nós precisamos buscar esse discernimento. E nós só encontramos na palavra de Deus. Nós só encontramos buscando por Jesus. Porque uma coisa que nós aprendemos em todas as passagens dos evangelhos é que todos aqueles que buscavam Jesus reconheciam a sua autoridade e sabia que o que o ser humano não consegue resolver, somente ele resolve. Continue conosco durante essa semana, nós vamos trazer mais lições importantes, lições espirituais, aprendizados muito importantes para o nosso dia, para a nossa vida, para que a gente saiba tomar decisões certas e como buscarmos Jesus verdadeiramente. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Ele tenha falado com você. Eu sei que aqui tem muitos pais, tem mães, tem filhos, e eu sei que você dá para compreender e sentir um pouquinho da dor que essa mulher passou por bastante tempo com a sua filha, com esse problema, com essa dor, com essa marca espiritual. Mas ela foi libertada, porque é isso que Jesus faz. Ele liberta todos aqueles que estão aprisionados, ele cura os que estão com enfermidades, ele salva, ele restaura vidas. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém?